todas. Neste momento, nós vamos falar aqui sobre os exercícios do fascículo. Nós temos um fascículo na disciplina de números e funções, e esse fascículo contém alguns exercícios. Vou estar comentando aqui alguns exercícios. Os exercícios do capítulo 1 estão na página 14 aqui do fascículo. Aqui, por exemplo, no primeiro exercício, ele está pedindo para fazer algumas operações entre conjuntos. Então, quais são os elementos que estão em A e B simultaneamente? Fazer interseção entre conjuntos. Aí você observa que não tem nenhum elemento, W é elemento de B, mas não é de A. O X também é elemento de B, mas não é de A. Portanto, não tem nenhum elemento que está em A e em B simultaneamente. E aí você tem isso como sendo um conjunto vazio. A e C. Agora, se você olha o A e o C, esse conjunto e esse conjunto, e tenta identificar quais são os elementos em comum, você observa, ó, por exemplo, o X é um elemento de C, mas não é de A. O Y é um elemento que está tanto no C quanto no A. E o C só está no C, mas não está no A, e os outros elementos também não estão em comum. Portanto, esse conjunto é formado apenas por Y. Ó, B união C é quando você junta todos os elementos que estão em B com C, sempre necessitar da repetição da escrita, tá? Por exemplo, aqui, ó, você tem o W, que está em B, o X que está em B, só que o X também já está em C, então não precisa escrever duas vezes, Y e Z, só isso. E assim por diante, tá? A menos B, o que é A menos B? Você fazer do conjunto A, você vai tirar os elementos que estão em B, aí você olha assim, quais são os elementos que estão em A e B simultaneamente? Não tem ninguém. Então, o A menos B, como não tem nenhum elemento em comum, isso aqui vai ficar só o T, U e Y, que é o próprio A, tá? E não tem nenhum elemento na interseção. Se tivesse, a gente tiraria esses elementos que estão na interseção. Fazer esse produto cartesiano é você fazer a variação dos pares ordenados com os elementos da primeira coordenada, sendo A, elementos de A, e na segunda parte os elementos de B. Como não cabe aqui, eu vou escrever aqui, ó, A cartesiano B. É você listar todo mundo, tá? Vamos listar, por exemplo, T, vamos fixar em T e variar no B. TW, depois TX, depois, agora o W, o X. Depois, YW, YX. E assim por diante. Eu vou fazer todas as variações. Fixam aqui no primeiro, varia no segundo. E aí continue. Nessa interseção, nesse produto cartesiano é a mesma ideia, tá? Só que vai fazer C com B. E tem que obedecer a ordem. C quer dizer que os primeiros elementos aqui vão ser elementos de C e o segundo elemento aqui vai ser um elemento de B, tá? Ou seja, na primeira entrada você vai poder colocar X, Y, Z, e na segunda entrada aqui você vai poder pôr apenas o W e o X, que são elementos de B. Essa aqui, primeiro a gente faz aqui na interseção, ó, B interseção C. Então, vê os elementos que estão na interseção, B interseção C, depois você faz a união com B, tá? Primeiro a gente precisa localizar quem é esse conjunto, B interseção C. Vai olhar quais são os elementos que estão em B e C simultaneamente. Aí a gente olha o X, ó. O X é um elemento e o único elemento. Isso significa que ao conjunto A você vai acrescentar o elemento X. Isso vai te dar, então, o conjunto X, o A, né? O que é formado pelos elementos T, U e Y. E vai acrescentar o elemento X, tá? É isso. Aqui é a mesma ideia, tá? Vamos para o segundo aqui. Você tem dois conjuntos, A e B. Subconjuntos do conjunto universo são os números de 1 a 10, né? O A conta de 1 a 5, ele lista de 1 a 5, os elementos de 1 a 5.
e o B elementos de 2 a 10. E é para fazer esse Czinho aqui é o complementar. Então, por exemplo, quem é o complementar de A em relação a U? Isso aqui é a mesma coisa de você fazer o U, né, esse conjunto U menos o A, tá? E fazer U menos A do conjunto U, você vai tirar os elementos de A. Como você vai tirar os elementos de A, aí você vai tirar todos esses elementos, ó. Isso vai te dar os elementos 6, 7, 8, 9 e 10, tá? B complementar é você tirar do conjunto U os que são pares. Portanto, você vai ter os que são ímpares. Ó, isso aqui vai dar 1, 3, 5, 7 e 9, tá? E assim por diante, tá? Aí, aqui primeiro faça a união, depois faça esse complementar. O exercício 3. O exercício 3 é para você demonstrar, né, verificar a seguinte inclusão. Se A está contido em B e C está contido em D, então A união com B está contido em... Aqui era para ser C, ó. Aqui é C união com D, tá? E na hora de digitar aqui ficou errado, mas olha só como é que faz esse exercício. Você pega X pertencente a esse conjunto e prova que está dentro desse conjunto. Pegue X dentro de A união com B. Isso significa que X está em A ou X está em B. Só que como você sabe que o A é subconjunto de B, né? Sempre que o A está, o X está em A, né? Todo elemento que está em A também está em B, porque ele é subconjunto. Tá? Isso implica que o X vai estar em A, que está em A sempre está em B, em C, em B. Em B, isso. E deixa eu ver. Não, tá certo. Aqui é o problema. Deixa eu voltar aqui. O problema na anotação aqui era assim, ó. É a união com C. Aqui que tava tá errado. A união com C. Então a gente considera assim, ó. A união com C implica que em X está em A ou X está em B. Vamos começar do zero aqui. É isso que eu tenho que provar, ó. Se o A está contido em B, o C está contido em D. Então, quando você junta, né, o A com C, aqui, ó, o primeiro com o primeiro, essa união vai estar dentro da inclusão B com D. Aí você pega o X que está em A união com C. Sim, isso quer dizer que isso vai implicar que o X está em A ou o X está em C. Só que uma vez que o X está em A, o A é subconjunto de B, por conta dessa inclusão. Isso significa que o X também está em B. Ou pode acontecer na hora que ele está em C, né? Ele é um subconjunto de D. Portanto, X está em D. E se X está em B ou X está em D, quer dizer que X está na união deles, né? Porque o ou é um conectivo de união. B é união com D. Tá? É isso. Aqui tava errado, né? Por isso que de repente muitas pessoas não conseguiram resolver. É por conta desse erro aí. Considere agora o conjunto A, B e marque as alternativas corretas. Por exemplo, aqui ó, 2 está contido em A. Isso não está certo, porque o 2 ele não é um elemento, ele não é um conjunto, um subconjunto para estar contido em outro. Ele é um elemento, e a relação de conjunto
de conjunto e elemento é a relação de pertinência, ou ele pertence ou ele não pertence. A inclusão aqui ela é usada para conjuntos, tá? A está contido em B, né? Isso é exclusivo para conjuntos. Como 2 não é conjunto, então temos uma anotação falsa. Então marque as alternativas corretas. Isso aqui não é verdade, isso aqui é falso. Se a gente escrevesse 2 está contido em A, isso seria verdadeiro, porque aí a anotação está correta. E aí é o conjunto unitário formado pelo elemento 2. Aí fica correto. A interseção B2, de novo, né? Aí tem um erro de notação. Nem sei se é verdade, mas a interseção não pode ser um elemento, tem que ser um conjunto, e isso não está denotado como conjunto. Isso é falso por conta disso. E até seria falso se a gente fizesse a interseção. A interseção tem o 2 em comum e tem o 11 em comum. Tá? O que seria correto aí é o 2 e o 7, formado por esses dois elementos formado com a formação de conjunto, né? Então isso também é falso. Ó. Aí A está contido em B. Isso não é verdade, porque o 7 não está no conjunto B. Ele tem que ser assim, ó, todo elemento que está em A tem que estar em B. O 2 está em A, está em B também. O 11 está em A, está em B, mas o 7 não. Portanto, isso aqui também é falso. O vazio está contido em B, sim, porque o vazio ele é considerado subconjunto de qualquer elemento. Então, isso aqui é verdade. Aí o elemento conjunto vazio está contido em A. Então, essa aqui também é falso, porque a anotação está errada aqui, né? A não ser que o A fosse um subconjunto um subconjunto formado por conjuntos, aí você teria sentido fazer essa anotação. Outra aqui. 1127 está contido em A. Isso aqui é muito verdade, né? Na verdade, isso aqui é até igual, tá? Até igualdade. Não só subconjunto, mas é igual, né? Porque veja que o A é formado por 2, 7 e 11. Não importa a ordem que você tome os elementos, ele vai ser subconjunto. 7 e 11 está na interseção de A com B? Sim. Na verdade, bom, isso aqui ele está dizendo que pertence. Aí esse símbolo está errado, porque pertence é relacionado a conjuntos e elementos, né? Isso aqui é conjunto e conjunto. Então tá errado essa anotação. 7, 2, 11 é A, verdade. O A está contido em A cartesiano B, falso, porque na verdade isso aqui formado por pares ordenados, da forma x e y, com x em A e o y em B. E esse aqui não é par ordenado, tá? Necessariamente, não é um par ordenado, então isso é falso. A cartesiano B possui 8 elementos. Ó, bom, vamos contar. Aqui tem 3 e aqui tem 5. Na verdade, vai ser 3 multiplicado por 5. Isso é até chamado de princípio fundamental da contagem. Tem 15 elementos. A possui 8 elementos. A possui 8, subconjuntos. Subconjuntos. E isso é verdade, tá? Você pode ver os seguintes subconjuntos de A. O vazio é sempre subconjunto. Você tem os elementos formados por um elemento só. Aí vamos pegar o 2. O 7 é subconjunto, tá? O 11 são todos subconjuntos. Aí tem os subconjuntos formados por dois elementos. 2 e 7. 2 e 11. E depois 7 e 11. E por fim, você tem o próprio A, que é todo mundo. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos, tá? 8 subconjuntos, isso é verdade. Isso é falso. Bom, a questão 5 aqui. Classifique em verdadeiro ou falso sentenças e os casos e casos falsos de um contra-exemplo. Este aqui é: se A união com B é igual a união com C,
então B é igual a C. E isso é muito verdadeiro, só que é um pouco difícil de demonstrar, tá? Verificar. Mas, bom, não, pera aí. Esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro e ele é difícil de demonstrar. Agora, esse aqui é falso, porque você ter A união com B dando A união com C, concluir que o B é igual a C, isso é falso. Você pode ter, por exemplo, ó, vamos pensar em um conjunto com 3 elementos. Vamos pegar união de dois que dá igual. Vamos pegar o A como sendo 1 e 2 e o B sendo 2 e 3. Quando você une, vai dar 1, 2 e 3, né? Vai dar 1, 2 e 3. Agora, vamos pegar o conjunto C para ser 1, 2, 1 e 2. Aí quando você for unir o A com C, fazer a união, você vai ter 1, 2. O 2 é comum a B e a C e 3, tá? E isso vai também dar igual, ó. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Só que a pergunta é, o B igual a C? Esse conjunto é igual a esse? Claro que não, ó. Esse conjunto tem os elementos 2 e 3, esse conjunto tem os elementos 2 e 1 e 2. E aí isso é falso, tá? Você não pode simplesmente sair cancelando. Tá querendo saber se vale a lei do cancelamento na união aqui. Então não vale essa lei, tá? Outra aqui, isso aqui é verdade, porque é uma propriedade, tá? A com o complementar de A, aí você depois toma o complementar de novo. Isso vai ser o próprio conjunto A. Isso você pode provar, por exemplo, verificando assim, ó. Pega um elemento que está em A, complementar. Isso significa que o X não pertence a complementar. Só que se ele não pertence a complementar, ele tem que estar em A. Tá? E é essa demonstração de que vale essa inclusão, tá? Na verdade, vale a igualdade. Todo elemento que está nesse complementar está em A. Essa aqui eu deixo para vocês pensarem, tá? Ele é um pouco mais difícil de provar, mas você consegue provar que nesse caso, quando você não tem só a, a união com B, né? Porque aqui vale a lei do cancelamento, vale, mas se você tiver a união e a interseção sendo válida, tá? Você tem que ter os dois. Se você tiver os dois, o B é igual a C. Ok. Aqui o exercício 6. Bem, vamos fazer este exercício. Você tem uma escola com 1.300 alunos, tá? Você tem uma escola com 1.300 alunos, 740 gostam de português, 598 gostam de matemática e 180 não gostam nem de um nem de outro. A pergunta aí que se faz é qual a quantidade de alunos que gostam de português e de matemática, ou seja, estão na interseção. E qual a quantidade de alunos que gostam apenas de matemática? Tá, vamos responder tudo isso aí. Vamos fazer a conta assim, ó. Você tem um universo em uma escola e nessa escola tem 1.300 alunos, tá? Aí você tem a informação de que 740 gostam de português, português 740. Matemática 598. E que não gosta de nenhuma das duas são 180, tá? Nenhuma.
Aí a pessoa que não gosta nem de matemática e de português não gosta de estudar, né? Aqui aí você faz um esquema aqui de um diagrama de Venn para contabilizar. Então vamos colocar o português, o matemática. Veja que a escola tem 1.300 alunos. Aí a gente vai fazer assim, ó, 1.300. Esses 180 que não gostam de nenhuma estão aqui fora, tá? Ó. Estão aqui fora. Então quando você faz 1.300 menos os 180, você vai ter 1.000, aqui vai ficar, ó, 20 aqui, né? Aqui é 3, vai ficar 2, fica 1, 1.120. Faz a conta aqui, 1.120. Então, 1.120 estão na interseção, tá? Na interseção não, perdão, na união. Então, o número de elementos de português união com matemática é 1.120. 1.120 são aqueles alunos que gostam ou de matemática ou de português. Como é que eu faço para saber quem gosta apenas de matemática? Aí você faz assim, ó. Para saber quem gosta apenas de matemática, você tira quem gosta de português, que aí você vai tirar esse conjunto todinho, ó. O conjunto P todinho. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar desse 1.120, eu vou tirar 740, ó. 1.120 tira 740. Quando eu tiro 740, eu vou ter aqui vai ficar 8, aí fica 10, 380. 380 está aqui, ó. São aqueles alunos que gostam apenas de matemática, tá? Apenas de matemática. Como é que eu faço para saber aqueles que gostam apenas de português? Você vai fazer 1.120, tira o o número de alunos que gostam apenas de matemática, né? Quer dizer, de matemática, não apenas, né? É matemática, 598. Aí quando você faz isso, você vai ter 2, aqui é 1, tá? Aí empresta 1 aqui, aí vai ficar 2 aqui, aqui fica 10, ó. Então você tem 522. 522 gostam apenas, exclusivamente de português e não de matemática. Agora, quem é que está na interseção? Aí você pode falar assim, ó, 522 mais 380 não dá 1.120. Olha só, 522 mais o 380 vai dar 2, aqui 0, sobe, aí vai ficar 9, 902. Então, 902 gostam ou de matemática ou de português e não gostam das duas simultaneamente. E aí, com isso, a gente descobre quem é que está na interseção. Então, quando você faz 1.120 e tira esses 902, você vai ter 8. Aí, aqui vai ficar 1, né? Aí você vai ter 1 aqui. E aí 11 menos 2, 218. 218 alunos gostam de matemática e português. Então, na pergunta da questão é, você pode responder aqui várias coisas. Quem gosta exclusivamente de português? 522. Exclusivamente de matemática? 380. Quem gosta de matemática e português? 218. Quem não gosta de nada é o 180. Tá? E veja que quando soma todo mundo, tem que dar os 1.300, tá? E com isso nós respondemos todas as perguntas aqui, ó. Até a mais, né? Qual é a quantidade de alunos que gostam de português e de matemática? É aqueles que estão na interseção, 218, tá? O 218. Qual a quantidade de alunos que gostam apenas de matemática? Aí a resposta são esses 380. O diagrama de Venn ele é bem interessante,
para a gente escrever ali, descrever, né, o conjunto e entender um pouco melhor como é que está disposto cada elemento, tá? Pelo menos a quantidade, né? Ali é bastante interessante isso. Aqui é um exercício para você fazer, construir a função tal qual os exemplos. Eu acho que na questão dos exemplos fica bem claro. Aqui, vamos fazer ele, ó. Pelo menos a parte de fx. Você tem dois conjuntos, tá? Vamos pegar, fazer aqui, tá? Aqui mesmo, aqui dá espaço. Você tem o conjunto A, formado pelos elementos W, X, Y e Z. Os elementos B, você vai pegar uma função de A em B, tá? E você vai chamar essa função de F. Essa função de F, ela vai de A em B e trabalha os elementos 1, 2 e 3 e 4 aqui, né? Tem esses elementos e como que é essa associação? Aí você veja um por um. O f de w, ele vai estar associado, o w, a função associou o w, o número 2. Ele faz essa associação. Ao f de x, você vai ter 4. Então, faça o x ser associado a 4. Ao f de y, você associou 1. Tá? E o f de z, o 2. Tá? Mas aí você fala, o 2 já foi usado, mas não tem importância, pode usar novamente. Você pode ter uma função que associa a valores diferentes no domínio, valores iguais na imagem. Você pode ter. E a pergunta, será que essa função é injetora? Não, não é. O fato de você ter um elemento aqui, o 2, associado a dois elementos distintos, faz com que essa função não seja injetora. Injetora, injetiva, né? E também não é sobrejetiva, porque o 3 não está associado a nenhum elemento de A. E a resposta aqui é: o f não é uma função nem injetora nem sobrejetora. Ele está querendo saber, ó, o que acontece com o f de x. Ele quer saber qual que é a imagem de f quando você aplica nos elementos w e o y, tá? W e y. Em resumo, é para você fazer o conjunto formado por f de w e f de y. Ver essa associação. Bom, o w é associado a 2 e o y é associado a 1. Então é 2 e 1. Ou 1 e 2, tanto faz a ordem. É para fazer esse tipo de coisa aqui, tá? No conjunto C, no item C. E aqui finalizamos essa primeira parte.